Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje eu vou fazer para vocês a técnica de lash lifting. Eu vou fazer com os produtinhos tanto da Master quanto da Neisha, tá? Eles têm a mesma composição e eles são do mesmo fabricante. Eu tô usando o passo 1 da Master porque o meu produto da Neisha que eu comprei recente, ele veio com algum problema de fábrica, o passo não tá agindo como deveria agir. E eu acabei comprando da Master porque é o que eu utilizo e sempre me identifiquei. Tá? Vamos iniciar aí fazendo a higienização desses olhos com shampoozinho Johnson's mesmo e enxaguando com soro fisiológico. Tem que deixar esses cílios bem sequinho após isso, tá bom, meninas? A gente nunca deve iniciar o lash lift com os cílios úmidos ou molhados. Aí eu vou pegar o ventiladorzinho para secar bem esses cílios. Depois de secar bem esses cílios, tá bom? A gente começa a levantar essas pálpebras. Tem que entender o que, meninas? Que a gente só vai levantar a pálpebra para deixar o olho retinho para facilitar colar o molde, tá? A gente nunca deve deixar o olho da cliente semi-aberto, porque vai poder lacrimejar e vai descolar molde, vai arder o olho, então não é legal deixar o olho aberto, tá? Nem um pouquinho. A gente só vai deixar eles bem levinho mesmo para deixar o olho retinho. Depois que eu fiz a elevação da pálpebra, eu faço a oclusão dos cílios inferiores, tá bom? Esse molde é um molde com vitamina C, então ele já aproveita e segura os fiozinhos e hidrata a olheira da cliente, tá? Já fiz também a escolha do molde. Para esse tamanho de cílios, eu vou utilizar o molde M. E também já fiz a análise desse fio, que é um fio mais grosso, então ele vai demandar um pouco mais de tempo pra gente finalizar ele. Passei a cola nos moldes já, tá? Coloco o ventiladorzinho para secar um pouquinho mais rápido essa cola, porque a gente tem sempre que esperar a cola dar uma secadinha, meninas. Se você passar cola no molde e logo em seguida você colar no olho, você vai perceber que não vai colar. E aí não vai ficar legal. Então a gente espera dar uma secadinha. Quando ela já estiver quase seca, parecendo um adesivo, aí é o momento da gente colar na pálpebra, tá bom? Se você fizer isso, ela não vai descolar. Mas se caso descolar, você usa um micropore fininho, segurando a pontinha dele também não tem problema nenhum. E a gente não pode esquecer nunca que esse molde, ele sempre tem que estar muito bem colado e muito rente aos cílios, tá bom? Não pode sobrar nenhum espacinho de pele. Se sobrar esse espacinho de pele, o resultado desse lash lift não vai ser um resultado satisfatório. Então, se você tá colando, você tá vendo que tá sobrando um pouquinho de pele, que seja um filetinho branco, que você acha assim, ah, é só um pouquinho. Não, cola mais pra baixo, tá bom? Finalizando a colagem dos moldes, agora eu começo passando a cola nesse molde para começar a colar esses fios, tá bom? Eu não passo uma grande quantidade, mas também não passo pouca, tem que ser uma quantidade adequada. Também não quero que seja uma grande quantidade, porque você percebe que quem usa essa cola da Fixing Gel, essa cola ela vai secando e ela forma como se fosse uma camada de látex. Então eu não quero que se forme essa camada tão espessa em cima desse fio, tá bom? Aí eu coloco o ventiladorzinho também, porque por mais que essa cola ela seque rápido, eu sou ansiosa,
bom, meninas? E aí, eu gosto de fazer a colagem desses fios com esse aplicador de batom, tá bom? Ele é um aplicador que ele tem a pontinha de algodãozinho, fofinha, então, se caso entrar no olho da cliente, caso alguma coisa acontecer, não vai machucar, porque é bem delicado. E aí, depois eu pego o pentinho e vou só alinhando esses fios, tá bom? A gente tem que deixar ele sempre muito bem alinhado, porque o lash lifting, do formato que você deixar esse fio, ele vai ficar. Então, se ficar um fio em cima do outro, no resultado final, esse fio ele vai ficar cruzado, tá bom? Então, a gente sempre tem que fazer o quê? A acoplagem dos fios com a colinha, com o palito. Cada pessoa faz de uma forma. Eu gosto com esse aplicador de batom. E aí, depois eu vou com um pentinho penteando, separando e alinhando ainda mais esses fios, tá bom? Mas o que importa não é nem tanto essa primeira, tá bom? Esse primeiro alinhamento, é o segundo. Vocês vão ver que depois que eu aplico o passo 1, antes de eu aplicar a neutralização, eu vou com a cola e aí eu vou lá e alinho novamente todos os cílios da cliente. Porque aí sim, no formato que o neutralizador ele agir, é o formato que aquele fio ele vai parar, tá bom? Então, é a parte mais importante, tá? Ó, já finalizei a acoplagem desses fios desse lado, tá bom? E eu gosto de passar sempre o aplicador, porque ele vai também secando mais a cola, ele vai fazendo com que aquele fio fique mais grudado ainda, tá bom? Nesse molde. Então, eu acho perfeito, tanto ele quanto o cotonete, tá bom, meninas? Quem não tiver a opção desse aplicador de batom, pode utilizar o cotonete, que também dá super certo pra fazer esse alinhamento do jeito que eu faço. Aí, após finalizar toda a acoplagem desses fios, eu vou com esse espelhinho para verificar mesmo se todos os fiozinhos já estão colados, tá? Aí, agora eu vou com o passo 1 da Master, eu passo ele bem rente à raiz até onde eu quero que esse fio curve. Que é o quê? Até mais ou menos a metade do fio. Nunca aplicar nessas pontas, senão as pontas elas vão curvar para dentro e vão acabar fazendo cacho nesse fio, e não é o que a gente quer. A gente quer um fio curvadinho e projetado, tá bom? Então, eu vou espalhando com o microbrush até a metade do fio. Após passar esse produto em todo o espaço do fio que eu quero que curve, tá bom? Aí eu vou com plástico filme, porque a gente tem que deixar esse produto sem contato com oxigênio, para ele não oxidar e ele fazer esse efeito mais rápido, tá bom? Ele agir mais rápido. Então, a gente vai ocluir bem com plástico filme, tá? A princípio, nesses cílios que é um cílios grosso, eu vou deixar 20 minutos. Tá bom, meninas? E sempre assim, bem rente à raiz e nunca até as pontas, tá bom? Após os 20 minutos que eu deixei, tá bom? Eu tirei o produto e fiz o teste do fio. E quando eu fiz o teste desse fio, eu percebi que ele ainda não estava molinho o suficiente. Então, eu passei mais um pouco do passo 1 e deixei agindo por mais 5 minutinhos.
Após os 20 minutos, eu começo tirando esse produto, tá bom? Sempre com cotonete seco. Tiro o máximo que eu conseguir com esse cotonete, tá bom? Venho com um palitinho para eu testar se o fio já tá molinho, e ele sim, ele já tá bem molinho. No todo, nesse pelo, eu deixei 25 minutos, tá bom, meninas? Mas a gente sempre tem que lembrar que cada pelo é um pelo. Não dá pra gente deixar sempre o mesmo tempo em todas as clientes, tá bom? E aí, agora eu vou com a cola pra fazer esse novo alinhamento, tá? Aí, agora sim, tem que ser o alinhamento perfeito, porque depois que a gente fizer esse alinhamento, é a hora que a gente vai passar a neutralização e é a hora que esse efeito, ele vai parar esse fio no formato que a gente quer, tá bom? Então, nunca esqueça. O segundo alinhamento, ele é bem mais importante do que o primeiro. Depois de finalizar o alinhamento, a gente vem com o passo 2, que é a neutralização. A neutralização a gente vai passar no fio inteiro, tá bom? E desse fio inteiro, por quê? Porque quando a gente limpa o passo 1, pode ser que a gente deixe passar um pouquinho de produto nas pontas, e não é o que a gente quer, ok? E aí eu vou deixar ele agindo em média uns 15 minutos, vou passar ele no fio inteiro e vou ocluir com plástico filme. Após os 15 minutos de ação da neutralização, tá? Eu vou limpando com o cotonete seco sempre. Verifiquei se o fiozinho ele ficou no formato que eu quis, e sim, ele ficou. E agora eu venho com a tintura, tá bom? Eu gosto de utilizar a tintura da Sensive, né? Esse daí eu utilizei a tintura preta, ok? Como os cílios dela já eram cílios bem escurinho, eu não deixei muito tempo, deixei 5 minutinhos essa tintura agindo. Após os 5 minutos de ação da tintura, eu vou tirando ela dos cílios, sempre com cotonete sequinho e puxando a tintura para cima pra gente evitar derrubar produto no olho da cliente. O kit da Neisha, ele vem com 2 hidratações, então eu faço uma misturinha dessas 2 hidratações e eu passo no pelo da cliente com cotonete. Após a hidratação desses cílios, agora é só finalizar. Começo fazendo a limpeza, tirando o micropore, tirando toda a colinha, toda a sujeirinha de tinta que acabou ficando na pálpebra da cliente. Tiro os moldes, limpo bem e aí sim eu peço para ela abrir os olhos. Se caso ela lacrimejar, vai dar uma ardidinha. E é normal no final desse procedimento, de tanto que ela fica com o olhinho fechado.
Depois de fazer a limpeza desses cílios, maravilhoso. Esse é o resultado super satisfatório. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo, que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo de procedimento que eu posto no YouTube. Deixem suas dúvidas que eu prometo que eu vou postar mais.